Meu nome é Priscila e nesse vídeo eu vou falar sobre tortura no Brasil. Para podermos começar a falar sobre a tortura no Brasil, é necessário trazer o conceito do termo tortura. E esse conceito foi dado pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1984. Na Convenção Internacional contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. O termo tortura já é trazido no primeiro artigo dessa convenção, que seja, para os fins dessa convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento físico ou mental é infligido intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de puni-la por um ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa, ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é imposta por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no exercício de sua função pública, ou ainda por instigação dele ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequências inerentes ou decorrentes de sanções legítimas. Vale ressaltar que, sobre esse conceito e termo dado pelas Nações Unidas, o Brasil só ratificou e promulgou em 1991. Bom, agora que já temos um conceito do termo tortura, vamos falar sobre a tortura no Brasil, tendo seu começo no Brasil colônia em 1500, com a chegada dos portugueses aos portos. Bom, a tortura nessa época era utilizada como forma de demonstrar poder dos senhores feudais em cima dos escravos e dos índios. As formas de torturas realizadas eram o tronco, o chicote, a máscara de ferro e o pelourinho. Dizer também que essa tortura era utilizada como mecanismo de dominação, controle e exploração. Dizer que durante séculos a tortura foi utilizada como forma de manutenção da ordem. Aqui estão algumas imagens dos métodos de tortura utilizadas no Brasil colônia. Essa é o chicote. Aqui é o método de tortura chamado o tronco. Como podemos ver, os escravos, os índios eram amarrados pelos pés, passando dias sem acesso à água e nem à comida. Nessa imagem é retratado o método de tortura chamado o pelourinho, na qual é utilizado um chicote e o escravo ou índio que vai sofrer essa tortura é amarrado em um pau, em uma tora, e é uma tortura realizada em praça pública, diferentemente do chicote, que era realizado apenas com o senhor feudal ou algum escravo que o senhor feudal designava para a realização dessa tortura. E vale ressaltar que o ponto turístico, o Pelourinho, na Bahia, era onde eram realizadas esses métodos de tortura. Tanto que essa tortura tem esse nome devido ao local que eram realizados, devido a ser em praça pública. Essa é a imagem que relata a tortura chamada máscara de ferro, na qual era esquentado essa massa na parte onde contém ferro, com o intuito de fazer com que o escravo ou índio confessasse. Outra época na qual a tortura está bem presente na história do Brasil é na ditadura militar, de 1964 a 1985. A ditadura militar no Brasil é na época de Guerra Fria, logo após a Guerra Fria, as duas grandes guerras. Então, o Brasil ele estava apoiando a direita, o capitalismo. Todas as pessoas que manifestavam-se contra o capitalismo, ou seja, eram a favor do comunismo, sofriam algum tipo de punição. Então, nessa época, o número de tortura foi estridente no Brasil, que também é época do Getúlio Vargas no poder. E também, além da tortura, foi registrado diversos casos de desaparecimento de pessoas, que até hoje as pessoas não têm relatos de
se ainda estão vivas, se foi achado corpos, não teve nenhuma resposta. Os tipos de tortura usados no regime militar são a cadeira do dragão, que era uma espécie de cadeira elétrica revestida de zinco e ligada a terminais elétricos, onde os presos sentavam pelados. Quando ligado, o aparelho transmitia choques em todo o corpo do torturado. Além disso, muitas vezes os torturadores colocavam um balde de metal na cabeça da vítima, onde também era aplicado choques. O pau de arara, no qual era uma das formas mais antigas de tortura, utilizada no Brasil desde a época da escravidão. Os torturadores colocavam uma barra de ferro atravessando os punhos e os joelhos do preso, que ficavam pelados. A vítima era pendurada a cerca de 20 centímetros do chão, em uma posição que lhe causava dores extremas. Depois de pendurado, o torturador sofria com choques elétricos, pancadas e queimaduras com cigarros. O combate à tortura no Brasil está presente na Constituição Federal de 1988, o qual tem como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana e as garantias fundamentais do homem. A tortura ou penas degradantes, desumanas ou cruéis está presente no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade privada nos seguintes termos. Número 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse é o artigo mais importante da Constituição Federal a respeito da tortura, que já deixa bem explícito que ninguém, independente do caso, a tortura ela é repudiada no Brasil. No mesmo artigo 5º, no inciso 43, ele postula: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes ou executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Ou seja, a tortura é um crime que não tem a possibilidade do pagamento de fiança. No artigo 5º, no inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Eu estou postulando esse artigo porque, apesar de não tratar da tortura explicitamente, há diversos casos nas prisões brasileiras onde os presos foram torturados. Muitas vezes essas torturas eram realizadas pelos próprios presos ou pelos policiais. Os artigos que eu acabei de citar estão presentes no artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, foram todos escritos em 1988. Já em 1997, 9.455 tipificou o crime de tortura. Por quê? Antigamente, a tortura era adequada, o crime de tortura era adequada ao que a norma tinha. Então, muitas vezes era adequado a um crime de ameaça, a um crime de homicídio, coisas desse tipo. Não tinha uma norma específica para a tortura. Então, em 1997, foi escrita essa lei. Em 2002, entrou em vigor a Lei 10.559, que deu uma reparação econômica a todas as pessoas que foram afastadas ou demitidas por não ter um pensamento que era aceito pelo governo daquela época, ou seja, por não apoiar o capitalismo. Na mesma época foi criada a Comissão Nacional da Verdade. O que seria essa Comissão Nacional da Verdade? É uma comissão na qual investiga as violações ocorridas na ditadura militar. Então, elas investigam todos os crimes de tortura e todo tipo de desaparecimento de pessoas ou crimes realizados naquela época. A Lei 9.455, que é a lei que tipificou o crime de tortura,
de 1997 postula que constranger alguém através de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental a fim de obter informação, declaração ou confissão para provocar ação ou omissão de natureza criminosa ou em razão de discriminação racial ou religiosa, é considerado um crime de tortura, ou também submeter alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade com o emprego de violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A pena para o crime de tortura, atualmente, é a reclusão de 3 a 6 anos e é considerado um crime doloso, pois existia a intenção de cometer o tal crime. Também é considerado um crime formal, já que independentemente de resultado, basta a conduta para que seja consumado o crime. Então, ou seja, no Brasil, atualmente, a tortura ela não é aceita de nenhuma forma. Até mesmo lembrar dos casos de tortura ou glorificar algum torturador ou coisas desse tipo é repudiado no Brasil e pode responder por sanções penais. Gente, esse foi o meu vídeo a respeito da tortura no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau!